que em um momento estamos obedecendo a Deus e minutos depois não obedecemos mais? E quando estamos no caminho errado, por que temos tanta dificuldade de enxergar? É isso e muito mais que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Quem vai nos ensinar hoje é uma jumenta, mas a jumenta não sou eu. Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim. Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor meu Deus. Fiquem, porém, mais uma noite, e eu verei se o Senhor tem algo mais a me dizer. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levanta-te e vá com eles. Contudo, faça apenas o que eu mandar. Balaque iniciou fazendo promessas, o que é muito comum de acontecer. Ele disse: pagarei muito bem. Ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel que estava acampado perto das suas terras. O Senhor concordou que Balaão fosse, porém ele disse: contudo, faça apenas o que eu mandar. Balaão, por sua vez, disse que só ia fazer o que Deus mandasse. Mas, infelizmente, muitas vezes falamos isso, mas na prática fazemos diferente. Sempre surgem as promessas de que não vai ter bebida, ou então que vai ter refrigerante, que é um ambiente familiar, ou aquela velha história de que vamos em um ambiente inadequado aos nossos hábitos, com a intenção de evangelizar. E, ao invés disso, nos inserimos no ambiente e esquecemos do objetivo inicial. Um exemplo disso são os artistas gospel, ou, trazendo para mais próximo de nós, é a festa da empresa, que vamos apenas para socializar e acabamos fazendo a dancinha da moda para ser aceito pelo grupo. A mesma coisa acontece com a turma da faculdade, a turma da escola, a vizinhança simpática, e quando isso acontece, o Senhor tenta nos alertar. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira do Senhor se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Às vezes estamos bem intencionados em um momento, mas em outro momento o inimigo contamina o nosso coração com as seduções do mundo. Aí deixamos de fazer a vontade do Senhor e achamos que continuamos no caminho certo. Quando iniciamos a jornada, mesmo com a aprovação do Senhor, precisamos ficar atentos durante todo o caminho, vigiando para não cairmos em nenhum despenhadeiro. O texto abaixo não diz somente orai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu entendo que quando o Senhor nos diz para fazer alguma coisa, sempre vai ter o contudo, faça apenas o que eu vos mandar. Mas aí a gente só ouve o que nos interessa. Pode ir com eles. E isso pode ser uma proposta de trabalho, um relacionamento afetivo, um ministério na igreja. É isso mesmo que você ouviu. Um ministério na igreja. No início, começamos a fazer o trabalho na igreja com a aprovação do Senhor, mas durante o transcorrer acabamos nos desviando do propósito inicial e quando vemos, estamos dando mais vazão ao nosso ego do que em fazer a vontade de Deus. E aí esse ministério deixa de ser uma bênção e passa a ser um problema. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, tenta nos alertar mais uma vez de que estamos indo no caminho errado, mas não entendemos ou muitas vezes não queremos entender porque já estamos seduzidos demais. Mas aí, quando as coisas começam a fugir muito do habitual, ao invés de nos voltarmos para Deus, ignoramos e seguimos caminho errado adentro. Então o anjo do Senhor se pôs no lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros e 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro.
Por isso Balaão bateu nela outra vez. O Senhor é tão bom que insiste em nos alertar. E cada vez que resistimos, o alerta vai se tornando mais forte. Ele pode fazer várias coisas para impedir que continuemos no erro. Uma doença, uma demissão, uma crise financeira, uma crise no casamento. Ele vai tentar nos fazer parar, assim como o pé de Balaão foi espremido contra o muro. Muitas vezes, quando começa a dar errado, a primeira coisa que fazemos é associar ao diabo. Repreendemos, quando na verdade é o Senhor agindo em nosso favor. Mas estamos tão seduzidos que não queremos enxergar que é o agir de Deus e insistimos em continuar no caminho errado, até chegar ao ponto do Senhor nos fazer parar de vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante do caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Quem é das antigas lembra dessa expressão, tá estreito. E é exatamente isso que acontece quando insistimos em continuar no erro. Deus faz o caminho ficar muito estreito até chegar ao ponto de não conseguirmos mais avançar. Uma boa prática é quando as coisas começarem a dar errado na nossa vida, a gente perguntar para o Senhor se estamos fazendo alguma coisa errada ou se Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. Da mesma forma que pode ser Satanás agindo, também pode ser Deus. O que não podemos é achar que é um deles, insistirmos nisso, mesmo vendo as coisas cada dia pior. Nesse vídeo, eu comento sobre a dificuldade que eu tive em gravar por conta do barulho. No início, eu achava que era o inimigo tentando me impedir de gravar, mas como nada mudava, eu comecei a buscar o Senhor para saber se era alguma coisa que Ele estava querendo me ensinar. E realmente era isso. Ele queria que eu aprendesse mais sobre técnicas de áudio. Isso me ajudou tanto que agora eu consigo gravar em qualquer horário, independente se está fazendo barulho ou não. Nesse exato momento está barulho, mas eu consigo contornar com algumas técnicas que eu aprendi. Eu cheguei à conclusão que o barulho não era meu inimigo, o barulho era minha escola. No caso de Balaão, o Senhor não estava querendo ensiná-lo alguma coisa, ele estava tentando tirá-lo do caminho errado. Mas apesar de acontecer 3 vezes, Balaão insistia no erro. E olha que o mais improvável aconteceu. A jumenta se deitou mesmo com Balaão montado nela. Mas Balaão ignorou essa normalidade e espancou o animal. Então o Senhor fez a jumenta falar. O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. O que me chama mais atenção nessa história não é o fato da jumenta falar, porque Deus é o Deus do impossível, Ele faz qualquer coisa acontecer. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que a jumenta falou. E pior, a resposta de Balaão. Em outras palavras, era como se a jumenta estivesse falando para Balaão. Será que você não consegue deixar de ser tão cabeça dura? Você está vendo que coisas anormais estão acontecendo e você insiste com a mesma atitude? Você não questiona que pode ter alguma coisa por trás? E mesmo a jumenta falando, Balaão continuou cego. Ele não falou isso. O texto diz que ele gritou. Quando chegamos ao ponto de gritar com alguém, isso significa que não existe mais filtro. É do fígado para a boca. Não passa pela razão e muito menos pelo coração. Ele disse logo em seguida, se eu tivesse uma espada, eu te mataria. Mataria a jumenta que sempre andou com ele. Será que você se reconhece nessa cena? Deus dizendo, ei, olha para mim, para me ouvir 1 minuto. Você está indo no caminho errado. E o que você diz? Está repreendido em nome de Jesus. Mas é Jesus falando com você. Precisamos estar atento ao que está acontecendo à nossa volta antes que seja tarde demais. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra.
Quando o Senhor escancara a nossa cegueira espiritual, a nossa primeira reação é nos prostrar em atitude de rendição. Como pude ser tão cega? Como pude ser tão teimosa? Mas depois de tantas tentativas sem êxito, o Senhor nos chama a atenção de forma dura para que possamos verdadeiramente aprender. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. Uma das coisas mais duras é quando Deus nos coloca cara a cara com nós mesmos. Cara a cara com a jesuíta que eu não quero ver, com a jesuíta que eu não quero conviver. O anjo mostrou como Balaão tinha sido injusto com a sua companheira de jornada que estava tentando o livrar da morte. Às vezes, quando coisas ruins acontecem, não é para nos prejudicar, é para nos livrar de coisa pior, da nossa cegueira espiritual. E quando entendemos isso, se não tivermos nos afastado totalmente do Senhor, conseguimos reconhecer o nosso erro. Pequei, disse Balaão ao anjo do Senhor. Não percebi que estavas no caminho, impedindo minha passagem. Se te opões à minha viagem, voltarei para casa. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Uma das coisas mais nobres e que agrada muito ao Senhor é quando reconhecemos que somos pó e barro. Quando reconhecemos que pecamos, que saímos dos caminhos do Senhor e nos dispomos a voltar para Ele. Voltar ao primeiro amor, voltar a orar como no início, voltar a ler a Bíblia como no início, voltar a deixar Jesus me guiar em todas as áreas da minha vida, voltar a adorar o Senhor mesmo nos momentos ruins, voltar a ver Jesus não apenas como meu Salvador, mas vê-lo como meu dono, como a razão da minha existência. Hoje eu não vou terminar o vídeo orando, porque eu entendo que quem precisa orar hoje é você, sozinho, só você e o Senhor. Rasgue o seu coração diante dele, reconheça todos os seus erros. Ele é misericordioso para nos perdoar quando verdadeiramente nos arrependemos. Ele está te esperando. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.